Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, Horácio Piriquito e Ernesto Ferreira da Silva, adeptos respectivamente do Futebol Clube Porto, Benfica e a Sporting. Meus senhores, sejam bem-vindos a mais um programa. O Ernesto hoje tem as honras da casa, não pelos melhores motivos. Voltamos à crise no Sporting e a esta saída de Godinho Lopes. Já esperava perante as pressões a que temos assistido nas últimas semanas? Não esperava, mas acho que do mal ou menos é a saída que menos prejuízos pode causar ao Sporting. Porque uma Assembleia Geral marcada para sábado nas bancadas do Estádio de Alvalade, de facto, perigosa. Não anunciava nada de bom, como é evidente, não é? Quer dizer, um sócio a falar na bancada com a mesa da Assembleia Geral abaixo das bancadas, portanto, em termos de segurança, em termos de bom senso, não aconselhava nada de bom, como é evidente. Depois daquela questão também do arremesso dos ovos durante aquela conferência. Pois, e depois, digamos, uma clara falta de imparcialidade da mesa da Assembleia Geral. Era parte interessada, a mesa da Assembleia Geral estava interessada na demissão da direção. Com que imparcialidade, com que isenção é que iam dirigir uma Assembleia Geral onde eles eram parte interessada. De facto, não estavam reunidas as melhores condições para ser uma Assembleia digna de um clube centenário e com grandes pergaminhos no desporto nacional, de relevantes serviços prestados à juventude portuguesa, um grande clube. E, portanto, não estavam reunidas as condições. Esta parece-me ser a solução menos má, embora eu defenda que as Assembleias Gerais comuns e as eleitorais, na medida do possível, devem ser sempre feitas fora das épocas desportivas. Nós estamos a falar de um clube desportivo. Fazer a meio da temporada pode complicar ainda mais a tarefa da equipa, que já de si tem vindo a o Sporting tem 35 modalidades, uma delas o futebol. Portanto, os campeonatos estão a correr todos. O que é que vai acontecer? Vamos assistir. Desde a data de hoje. Hoje eu já vi cerca de 6 candidatos. As últimas eleições foram em 11 de março há menos de 2 anos. Em 26 de março, exatamente, de 2011. Partiram 8 candidatos, salvo erro. Depois chegaram ao fim 5. Ainda foram às urnas 5. E agora, entre a data de hoje e o 23 de março, a altura das eleições, vai ser dia 21, portanto, penso que é 21 a altura para a apresentação de candidaturas. Vai ser os candidatos a aparecerem, a fazerem promessas, a criticarem-se uns aos outros. Faz sentido que Godinho Lopes se recandidate? Eu acho que ele tem essa liberdade, esse direito. Eu acho que ele cometeu muitos erros porque também teve a aprender. Eu acho que não há nenhuma escola, não há nenhuma universidade que forme dirigentes desportivos. E, infelizmente, o Sporting tem tido muita gente que aparece para aprender, não traz ab início mais-valias. Aprende e depois pode transformar essa aprendizagem em mais-valias, mas logo à partida não tem experiência de dirigismo, não conhece o Sporting, porque o Sporting, de facto, é um mundo, porque em termos de praticantes, o Sporting tem 11 mil praticantes. 11 mil praticantes, metade no futebol, tem 28 escolas de formação espalhadas pelo país. É, de facto, um clube muito grande e o presidente do clube é, simultaneamente, neste caso, e tem sido um pouco assim, o presidente também da SAD, do futebol profissional. Isso é uma discussão que tem que se fazer, se é bom, se é mau, em clubes com esta grandeza. Nas alternativas que se apresentam, Ernesto. Perdão? Nas alternativas que se apresentam, de resto, Bruno de Carvalho já sinalizou que vai avançar, foi o principal vencido ou derrotado, se quisermos, nas últimas eleições, por pouco menos de 400 votos, salvo erro. Pode ser uma alternativa, ou parece-lhe que é uma alternativa credível? Vamos lá ver, todos os sócios que reúnam as condições de ser eleitos têm legitimidade para aparecer. Agora, eu acho que hoje vi 6 candidatos, um deles uma senhora também já candidata ou candidata a candidata. O próprio José Coceiro também aparece como um potencial candidato. Portanto, entre o anunciar e chegar ao fim,
Agora vamos ver os programas e vamos ver o que é que, de facto, cada um tem para oferecer, mas há muita gente que vai aparecer só para ter os seus 5 minutos de fama, não é? E depois desaparecem outra vez. Horácio, em democracia, o pluralismo, pegando nestes 6 candidatos que o Ernesto diz que já apareceram hoje, o pluralismo, por regra, é bom. Mas no futebol, muitas vezes quer dizer que há falta de união nos clubes. É o que acontece nesta altura no Sporting e que, de resto, tem vindo a acontecer nos últimos meses. É, claramente. Aliás, eu, semana passada, disse aqui que o Sporting estava claramente em ambiente de guerra civil. Aliás, o Sporting vive em ambiente de guerra civil há muito tempo, por isso é que tem tido, em média, um presidente por cada 2 anos. E daí também essa instabilidade toda, e não há dúvida nenhuma que o futebol é uma atividade muito perturbante e muito exigente, porque se formos ver as pessoas propriamente ditas que assumiram as responsabilidades historicamente ao longo do tempo como presidente dos Sportinguistas, nenhum de nós terá seguramente a mínima coisa a apontar, como é evidente. Lembrar do Dr. José Roquedo, do Filipe Soares Franco, o José Eduardo Betancourt, que é um gestor de grande competência, o Godinho Lopes no início, com o engenheiro Godinho Lopes quando apareceu, também parecia ser uma pessoa credível. O que é certo é que o futebol tem coisas que outros setores de atividade não têm e depois resulta nestas circunstâncias. O Sporting é um clube dividido, sempre teve ao longo do tempo problemas desta ordem. Eu diria que, por exemplo, o Benfica também viveu algumas situações, não direi parecidas, com dificuldades do mesmo género, mas se olharmos para trás, nem o péssimo consulado e criminoso do João Vale Azevedo no Benfica acabou por ser infelizmente interrompido mais cedo, porque todos acabaram os mandatos. Se nós repararmos, desde o Manuel Damasio até ao João Vale Azevedo, acabou o mandato, ele perdeu em eleições. Depois veio o Manuel Vilarinho, acabou o mandato, perdeu, ou melhor, ganhou as eleições, quando apareceu o Luís Filipe Vieira, e o Luís Vieira tem conseguido vencer todas. Portanto, há aqui, de facto, um clima de maior estabilidade, já para não falar no Futebol Clube do Porto, é mesmo o presidente há 30 anos, e, portanto, esta estabilidade é difícil de encontrar, porque há um conjunto de fatores que são específicos do futebol e que o Sporting não tem encontrado. Dava a ideia no início do consulado do engenheiro Godinho Lopes que se tinham encontrado condições no sentido das coisas correrem bem, porque, sem dúvida nenhuma, quer o Luís Duque, quer o Carlos Freitas, o diretor desportivo, eram pessoas com créditos firmados, inclusive já tinham sido campeões do Sporting, era uma das bandeiras que eles tinham para apresentar. Naquela altura, o Domingos era um treinador provavelmente desejado, eu não direi desejado, mas com capacidade para assumir a liderança de qualquer um dos 3 grandes clubes, fosse o Futebol do Porto, o Sporting ou o Benfica, está fora de questão. O que é certo é que depois o Castelo ruiu muito rapidamente por falta de resultados desportivos. Agora, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não há resultados desportivos, não há estabilidade, não há resultados desportivos. Para terminar esta primeira intervenção, eu creio que o Sporting também vive agora uma crise institucional muito grande, mas como o António tem referido algumas vezes noutros programas, o principal problema do Sporting é um problema financeiro. Vamos ver até que ponto é que o Sporting consegue aguentar este período agora de instabilidade sem direção, sabendo-se que, o próprio Godinho Lopes já o referiu, tem problemas gravíssimos de tesouraria e provavelmente entrará em ruptura de pagamentos, enfim, já entrou em ruptura com um determinado perfil de fornecedores. Provavelmente vai entrar mesmo em ruptura de pagamentos salariais, enfim, não sei se atingirá o plantel profissional, se não. Os bancos vão ter aqui uma palavra também a dizer, muitas pessoas esquecem-se disso. A vontade dos sócios do clube é uma, os acionistas da SAD poderão ter, enfim, que o Sporting ainda é maioritário, por um lado, mas atendendo ao perfil dos credores que tem, os acionistas da SAD podem ter uma palavra a dizer. Aliás, eu lembro-me que recentemente, num programa parecido a este, alguém dizia muito bem, o Sportingista, pode-se dar uma situação que nunca nenhum de nós provavelmente terá pensado até agora. É que o presidente do clube eleito nas próximas eleições pode não vir a ter condições para se ele próprio se autonomear, e bem, presidente da SAD. Porque basta que os credores não aceitem esse nome, não o aceitem como tal, e indiquem outro candidato. E esses credores são os bancos. Por isso é verdade, o presidente da SAD terá que ter sempre o aval da banca. Portanto, também, só para terminar aí de vez, pode acontecer que o vencedor das eleições do Sporting Clube, que é isso que vai acontecer no próximo mês, pode acontecer que ele não se consiga fazer eleger presidente da SAD por um autêntico bloqueio da banca que precisa de garantir condições para continuar a financiar o projeto. António, pegando nas palavras do Horácio e pegando também naquela notícia que nunca chegou a ser confirmada sobre o facto de Godinho Lopes ter avalizado supostamente empréstimos, pode precisamente acontecer esta situação. Uma outra questão, e para juntarmos tudo também, a questão financeira, que o Horácio também aqui tocou, para um clube já de si com dificuldades de tesouraria, esta instabilidade dificulta ainda mais um processo de recuperação.
Pois, de facto, julgo que o Sporting andou a brincar com o fogo, né, durante todo este tempo. Acho que foi o Churchill que uma vez foi mostrar ao Parlamento inglês, creio que é um familiar, e mostrou onde é que se sentavam os parlamentares das diversas bancadas. E então esse familiar disse, bom, portanto, então deste lado é que estão os seus inimigos. E o Churchill diz, não, deste lado estão os meus adversários. Aqui nesta bancada, que é a minha bancada, é que estão os meus inimigos. De facto, o Sporting parece que só criou inimigos dentro da própria organização do Sporting. E estou com o Ernesto quando diz que, de facto, a Assembleia, os órgãos da Assembleia Geral, a mesa da Assembleia Geral, em vez de ter uma palavra de união, de pretender a união entre os diversos sócios e procurar viabilizar um caminho de saída, ao fim e ao cabo também apostou realmente na ruptura. Portanto, há ali um conjunto de inimigos que o Sporting teve. E isso tudo levou a que a crise, todas as crises, crise esportiva, crise de dirigentes, portanto eram dirigentes contra dirigentes, era Sporting contra Sporting. E também a crise financeira se agudizassem. É óbvio que o Sporting tem vindo a aumentar, apesar de tudo, pelo menos no último trimestre conhecido, aumentou o endividamento bancário. Não sei como, nem de que modo, com que garantias, se com garantias reais, com garantias pessoais, mas duvido que fosse que os bancos neste momento emprestassem sem garantias. António, uma questão para os telespectadores perceberem, porque estamos a falar desta questão financeira, estamos a falar de um cenário completamente hipotético, já aqui disse, foi uma notícia que saiu, um boato, um rumor que nunca foi confirmado, mas se um presidente de um clube avalizasse empréstimos e depois saísse desse clube, como é que ficaria a situação para o presidente que vem a seguir? Bom, a partir do momento em que há um aval, é uma garantia pessoal e a garantia mantém-se. Portanto, isso num clube, numa empresa, numa outra entidade qualquer. E, portanto, se não for negociado com o banco, portanto, o distrato da garantia, a garantia mantém-se. Portanto, o indivíduo sai e continua, portanto, obrigado. Isto é, em primeira mão tem que ser o clube ou a entidade devedora a pagar. Depois, em segunda mão, vai ser quem avalizou. Depois, esse indivíduo tem o direito de regresso, isto é, tem o direito de procurar receber, portanto, do clube, porque substituiu ao clube no pagamento. Portanto, se alguém do Sporting, nomeadamente o presidente, avalizou qualquer operação e, entretanto, saiu ou vai sair, se não conseguir destratar essa garantia, continua responsável. Continua perfeitamente responsável. E, normalmente, os presidentes que assim fazem procuram, pelo menos, continuar durante o tempo necessário para poderem solver essa dívida e poderem ficar, portanto, desamarrados, de facto, dessa garantia. Agora, como temos visto, a situação do Sporting neste aspecto é delicada. O Sporting terá, normalmente, um déficit corrente à volta dos 35 milhões, 40 milhões de euros, e, de facto, é essa a questão, portanto, que se coloca ao Sporting. Por outro lado, a marcação de eleições, ou da apresentação das listas, que é para o dia 21. As eleições serão a 23. E as eleições serão a 23. Eu também acho que isto foi muito precipitado, porque hoje estamos a 5, não é? De 5 para 23 vão 15 dias, portanto, 17 dias ou 18 dias. Em 18 dias, ninguém consegue arranjar um programa credível para o Sporting, para recuperar o Sporting, nomeadamente pessoas que estão de fora. Portanto, que tem a ver com muitas vertentes, com vertente esportiva, vertente financeira, etc. Portanto, há de ser um mundo de questões a analisar. Eu tinha um amigo, tinha e tenho, que tinha uma expressão engraçada quando via que determinadas pessoas não tinham arcabouço para determinadas funções. Dizia assim, isto não é boi para curiosos. O Sporting também não é boi para curiosos, mas eu tenho a impressão que há muitos curiosos a quererem lidar aquele boi. Boi, estou a dizer num sentido, não é pejorativo. Portanto, aquela entidade. Portanto, o Sporting não é boi para curiosos. Eu acho que neste momento há montes de curiosos a quererem gerir o Sporting e, sobretudo, também houve uma imprudência, do meu ponto de vista, muito grande em marcar eleições já. Acho que seria muito mais razoável deixar passar algum tempo, ter alguma calma e fazer com que houvesse aqui um intervalo que possibilitasse conversações, reuniões e que surgisse uma lista realmente forte, uma ou duas listas fortes. Assim,
vão ser curiosos que se vão apresentar à liderança do Sporting. Horácio. Eu queria só fazer um pequeno Já fechamos, um pequeno reparo, um pequeno comentário, aliás, ao que o Ernesto disse, enfim, com toda a razão. Há opiniões distintas em relação ao facto das eleições deverem decorrer agora, enfim, mais mês, menos mês, ou no final da época. O Ernesto dizia, enfim, de certa maneira bem, também não há razão nenhuma para que não seja como ele diz, que os campeonatos estão a decorrer e que no final da época é que devia ser, mas também há quem diga o contrário, há quem diga que agora é que as eleições devem mesmo ser. Porquê? Porque vai permitir à nova direção planificar a próxima época com tempo, porque senão coloca-se naquela situação em que é preciso, enfim, se calhar adquirir os jogadores, não sei, ou pelo menos reestruturar o plantel. Mas parte-se do princípio de que esta época já estará perdida. Pois, partindo desse princípio, é evidente que quanto mais depressa chegar uma nova direção, mais tempo tem para planificar a próxima época. E, de facto, eu já encontrei muito mais pessoas, até em relação ao Benfica, não é? Enfim, o Porto não sei, que defendem muito a ideia contrária. Ou seja, as eleições devem mesmo decorrer com os campeonatos a decorrer, para que nos interregnos dos campeonatos, quando há mais atividade, digamos, institucional e de negócio, se possa estar num clima de estabilidade. Mas era só isto. Ernesto. Não, vamos lá ver. O que eu acho é que abril, maio é mais indicado do que março. Não defendo... É pouco tempo. Cerca de 15 dias para todo este processo. Não, hoje, pois, vamos lá ver. A parte burocrática é razoável que se faça num período de 2 semanas. A parte substancial, que é da estratégia, o planeamento, mas aparentemente, digamos, já havia muita gente a posicionar-se, já havia movimentos neste sentido, das eleições antecipadas. Portanto, agora, há uma coisa que foi dito e bem, é que há um parceiro, mas isso é o parceiro é comum aos 3 grandes, que é a banca, que entra aqui em várias vertentes, entra como financiador puro através da banca, depois entra como parceiro nos fundos de investimento, nos fundos de jogadores. Portanto, hoje praticamente tem sempre palavra a dizer em todos, uns mais do que outros. Eu admito que no Sporting mais do que eventualmente neste momento no Benfica e no Porto, porque em termos desportivos estão a andar bem, estão na Liga dos Campeões, os proveitos, o melhor período do Sporting foi de facto naqueles 4 anos que foi 4 anos seguidos, no tempo de Paulo Bento, à Liga dos Campeões, com proveitos, e teve um ano, inclusivamente, teve resultados positivos, a própria SAD. Portanto, os resultados desportivos são decisivos, como é evidente, não é? Quer dizer, a derrota do Sporting no último fim de semana foi desastrosa, na evolução de tudo isto. Agora, aquilo que eu sei, pela comunicação social, é que estava em curso um processo de reestruturação financeira avançado. É óbvio também, porque também é do domínio público, que estes ajustamentos que houve na equipa de futebol, com as dispensas de jogadores com salários mais elevados, também vai ter efeitos positivos na tesouraria. Mas para isso havia aparentemente também alguns investidores e havia inclusivamente transferências de jogadores em que, face a esta turbulência toda, a este ruído todo, havia alguma exigência para o aval, isso sim, eu li, do Presidente, e que ele, nestas circunstâncias, aparentemente não avalizou e, portanto, as transferências dos 2 jogadores, pelo menos, não se concretizaram. Agora, uma coisa parece-me certa, o que é decisivo é, de facto, neste caso concreto, os resultados da equipa principal de futebol. Porque no caso do futebol profissional, há 2 equipas, a equipa B e a equipa principal, a equipa A, como queiram chamar. E, portanto, a crise é, de facto, na principal equipa, que é também aquela que gera as maiores paixões, os maiores ódios, as maiores receitas, os maiores prejuízos. E, portanto, é disso que nós temos que tratar. Os sportinguistas têm que tratar, de facto, do futebol profissional da equipa. Só para terminar, há aqui um aspecto que nos esquecemos, se calhar, de comentar, e quando o António há pouco referia, e bem, que no fundo era a direção contra a Assembleia Geral e a Assembleia Geral contra a direção, isto resulta de uma questão estatutária. Ou seja, é o único clube em que é possível eleger a direção por uma lista, a Assembleia Geral por outra, e, portanto, esse é um problema que o Sporting vai ter que resolver do ponto de vista dos seus estatutos, porque não correrá sempre a probabilidade de ter questões deste género e correr estes riscos. É uma espécie de governo sem maioria. O que se notou claramente é que a Assembleia Geral, que foi eleita por outra lista, pela lista que tinha perdido a partir de uma certa altura, estava claramente a ser pressionada pelo candidato derrotado para, via estatutária e institucional, derrotar a lista que tinha vencido as eleições e, portanto, isto foi o combate até aos últimos dias.
António, olhando e mudando rapidamente de tema, porque já estamos a ficar sem tempo nesta primeira parte, a FIFA quer regular a atividade tanto de empresários como de jogadores, fala-se em maior transparência. Estas comissões de que tanto se fala agora, e que de resto não é um assunto que se fale só de agora, têm falta de transparência? Eu acho que não tem falta de transparência, elas transparecem nos relatórios, em Portugal são visíveis, são comunicadas à CMVM. Então porquê é que a FIFA quer investigar agora? Ou quer acompanhar mais de Como perto? todos os organismos burocráticos, a FIFA pretende mais informação, mais burocracia. Não há como um burocrata para criar burocracia. A burocracia é criada pelos burocratas e procuram, no máximo possível, criar e estender o mais possível a burocracia. Não sei o que é a FIFA quer. Eu acho que, de facto, tudo que seja transparente, tudo que seja lutar pela transparência, pela clareza de processos é bom. Mas a partir do momento em que há empresários de futebol, a partir do momento em que os empresários, para atuarem, têm que ser remunerados, e a partir do momento em que a remuneração são as comissões, depois é o livre-jogo da oferta e da procura, é o livre-jogo do mercado. O que é a FIFA aí assim pode clarificar? Bom, pode ser que neste momento, por aquilo que eu li e por aquilo que eu vi, é apenas uma intenção, porque eu não vi nenhum caminho que fosse indicado para seguir nessa matéria. Horácio, olhando para a mesma notícia, aquilo que saiu para os mídias foi que o objetivo é limitar os abusos, e estou a citar, em algumas comissões praticadas. Eu, genericamente, estou de acordo com o António, ou seja, a FIFA também não pode entrar no livre-jogo do mercado, como é evidente, o mercado funciona por si, e se os clubes declaram determinado tipo de comissões, podemos achar que são maiores ou menores, de facto são cada vez maiores e mais elevadas, mas é um jogo de mercado em que todas as partes estão interessadas e repartem o bolo daquela maneira. Agora, também admito, e aí é um ponto em que eu gostava de ressalvar, também admito que a própria FIFA possa admitir que há coisas que possam estar menos bem, porque, de facto, o terreno das comissões sobre as transferências de jogadores será, nesta altura, não sei se com a arbitragem, se com o jogo online, que já lá iremos, creio eu, são 3 terrenos muito complicados e de alta suspeição. Porque, se é verdade que os balanços as contas das SADs refletem as comissões dos empresários, tal e qual como o António disse, e bem, eles são remunerados e aquele é o preço deles, se é o preço e foi aceito por todas as partes, nada a contestar. Agora, que há suspeitas sobre essa zona do futebol, e é por aí que hoje se desconfia, são palavras muito desagradáveis, mas é verdade, que pode estar a circular alguma coisa de menos adequado, eu acho que a FIFA tem um pouco, nesse aspecto, tem um pouco o papel que tem, por exemplo, a CMVM no terreno do mercado bolsista, e chamar a atenção e fazer uma avaliação da situação não me parece desajustado. Ernesto, esta regulação mais próxima ou mais burocrática, como disse o António Pinho Cardão, pode ser um sinal de que nem tudo é claro nestes negócios que envolvem o futebol? Estou a favor de mais regulamentação no que diz respeito às remunerações genericamente dos empresários, e não sou burocrata, antes pelo contrário. Porque temos empresários e empresários. Há empresários que, de facto, fazem um bom papel, são conselheiros, aconselham os jogadores. Quando eles não estão bem ou estão de más relações com os treinadores ou com os clubes, fazem ali uma ponte, uma ligação, uma coordenação, particularmente nos atletas jovens, têm a sua remuneração legítima, em termos de transferências, alguns inclusivamente, vamos lá ver, se o empresário, a sua principal remuneração é uma comissão pela transferência, é óbvio que ele teria todo o interesse em que o jogador mudasse de clube todos os meses. Pronto. Há situações, um jogador que esteja no mesmo clube 10 anos não interessa muito ao empresário. Portanto, há casos já em que há remuneração por tudo que sejam ajustes salariais, mantendo-se o jogador no mesmo... Portanto, tudo isto devia ser, de certo modo, regulamentado para todos sabermos o mundo em que vivemos. De facto, o que acontece é que há empresários que põem sistematicamente notícias na comunicação social para valorizar o seu atleta. Às vezes estão a negociar com mais que um clube em simultâneo,
sem abrirem o jogo a jogo totalmente. E, de facto, depois há casos que não fazem sentido nenhum. A culpa é do empresário e dos clubes também. Eu faço meia culpa. O Ismael Lova, ao fim de 5 anos e meio, estar em Portugal e dar entrevistas em inglês, não faz sentido nenhum. Culpa do empresário, culpa do jogador, culpa do clube onde esteve, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu, relativamente aos empresários, acho muito bem que estejam melhor regulamentadas a forma de remuneração nas transferências, nos aumentos salariais, nas renegociações de contratos, porque eu não os dispenso como agentes desportivos. Agora, se de facto há cada vez mais transparência no que diz respeito aos jogadores e treinadores e clubes, por que não também relativamente aos empresários? Rapidamente para fecharmos, porque já passamos em muito o tempo da primeira parte. Discordando totalmente daquilo que diz o Ernesto, eu julgo que quanto mais regulamentação, mais corrupção. E o que a FIFA aqui tem que fazer, portanto, é ir para a frente com aquele programa portanto, da ética financeira, de apresentar resultados do fair play financeiro. Aí assim é que pode controlar de alguma maneira as contas dos clubes, onde tudo isto de facto vai desembarcar. E só para fechar, é evidente que nós não podemos, ou melhor, a FIFA não pode interferir com muita força no mercado, porque isto tem regras naturais de mercado. E cada parte no negócio apresenta-se com mais ou menos força em cada momento da negociação. É evidente que se alguém quiser contratar o Ronaldo, a força está do lado do Ronaldo e do seu empresário. Portanto, provavelmente vai ter que satisfazer o empresário da forma que o empresário achar que é justa, vai ter que satisfazer o Ronaldo e o clube que investir vai ter que investir bastante mais. Estivemos a falar num jogador mais desconhecido, está no início de carreira, provavelmente as comissões são mais baixas porque o empresário terá que conseguir colocá-lo e o clube, sendo um jogador mais desconhecido, pode dizer, bom, nessas condições, com essas comissões, eu não quero acabar aqui a negociação. Portanto, se nós interferimos também neste terreno, estamos a mexer com o mercado e isso não pode ser feito. Chegou ao final esta primeira parte. Na segunda parte deste Moeda ao Ar, não perca a análise às notícias que dão conta de viciação nos resultados do futebol. Até já.